a inteligência, ou melhor, a psicologia transpessoal pode ajudar nesse período de quarentena? De que a inteligência espiritual complementa as inteligências racional e emocional. Existem potências latentes nos chamados estados superiores de consciência. Olá pessoal, eu sou Daniel França e esse é mais um vídeo do canal Psicologia Integral. Percebendo que muitas pessoas estão sendo acometidas pelo medo de forma demasiada, eu resolvi gravar um vídeo cujo tema é a saúde integral em tempos de quarentena à luz da psicologia transpessoal. E o que significa esse campo novo da psicologia? A psicologia transpessoal é o campo da ciência psicológica que investiga e explora as potencialidades humanas máximas. Esse campo parte da premissa de que, além das potências humanas ordinárias, socialmente reconhecidas, existem potências latentes nos chamados estados superiores de consciência. Um dos grandes precursores da psicologia transpessoal foi o psicólogo humanista Abraham Maslow. Ficou famoso por criar a teoria da pirâmide das necessidades humanas. Maslow atendia muitos pacientes em processo de autorrealização. E muitos desses pacientes diziam a ele que tiveram experiências espirituais importantíssimas, o que Maslow chamou de experiências culminantes. Essas experiências, segundo esses pacientes, eram importantíssimas no processo de autorrealização, porque tinham significado, apontavam caminhos, sinalizavam rumos. Então Maslow teve a brilhante ideia de não negar a espiritualidade no processo psicoterapêutico, mas sim de aproveitá-la. Era uma espiritualidade centrada no paciente, destinada a investigar o sentido dos conteúdos que surgem na experiência subjetiva de cada pessoa. Uma outra teórica importante nesse campo da psicologia é a Dana Zohar, que escreveu um livro que se chama QS, Inteligência Espiritual. Nessa obra, a autora desenvolve a ideia de que a inteligência espiritual complementa as inteligências racional e emocional. A inteligência espiritual ativa ondas cerebrais que permitem que as zonas especializadas do cérebro convirjam em um todo funcional. Então, a gente pode concluir que a psicologia transpessoal, além de investigar e explorar os estados superiores de consciência, busca desenvolver também a inteligência espiritual. Mas aqui se trata de uma espiritualidade não para ser utilizada como fuga da realidade, mas sim para ser aproveitada para melhorar a relação do ser humano com a realidade em que vive. Mas aí vocês devem estar se perguntando, como a inteligência, ou melhor, a psicologia transpessoal pode ajudar nesse período de quarentena? Um dos conceitos fundamentais desse campo da psicologia é o conceito de cuidado integral. E o que seria esse cuidado integral? Ele seria composto de 4 cuidados: o cuidado físico-corporal, o cuidado mental, o cuidado emocional e o cuidado
espiritual. O cuidado corporal diz respeito às cautelas que nós precisamos ter em relação ao nosso corpo, às nossas defesas materiais. Utilização de máscaras, álcool gel, melhora da alimentação, realização de atividades físicas dentro de casa, tudo isso para melhorar a nossa imunidade. Mas como nós não estamos sozinhos no mundo, como estamos indissociavelmente conectados uns com os outros, todos os cuidados não são só individuais, precisam ser também coletivos. Então, para que a gente concilie o cuidado corporal individual com o cuidado corporal coletivo, nós precisamos nos preocupar com a preservação, a sobrevivência dos outros corpos, das outras pessoas. Se muitas pessoas não têm condição de ficar em casa para cumprir a quarentena, senão não terão como se alimentar, como se sustentar, nós precisamos nos preocupar em contribuir com campanhas destinadas a auxiliar os mais carentes. E também precisamos contribuir com a economia local, através de compras online, pelo sistema delivery. O segundo cuidado é o cuidado mental. E aqui eu destaco o que eu chamo de alimento psíquico. Nós temos aproveitado esse momento para ler, para estudar, para aprender coisas novas, ou nós temos absorvido conteúdos inúteis ou, pior ainda, tóxicos? E como nós estamos indissociavelmente conectados uns com os outros, eu preciso sempre me perguntar: que tipo de conteúdo, que tipo de informação eu tenho compartilhado com as outras pessoas? Informações construtivas ou informações destrutivas que não acrescentam em nada? O terceiro cuidado é o cuidado emocional. E aqui eu destaco em primeiro lugar a emoção do medo. O medo é uma emoção importante, porque ela nos sinaliza que existe um perigo, um risco que precisa ser evitado. Mas se nós superdimensionamos esse medo, se nós transformamos o risco em um grande fantasma, em um grande monstro, o medo se transforma em pânico. Ele nos paralisa e ele prejudica a nossa imunidade. É como se a gente fosse um técnico e os nossos anticorpos fossem os jogadores. Se o técnico entra em campo morrendo de medo, ele passa esse medo para os seus comandados. E aí eles não expressam o seu potencial máximo. Então, se nós deixarmos que o medo nos domine, a nossa imunidade ficará prejudicada. E se nós, eventualmente, formos acometidos de qualquer doença, por mais que os medicamentos sejam extremamente importantes, e eles são, é fundamental que a gente reduza o medo às suas legítimas proporções e que a gente acredite na capacidade do nosso organismo de se recuperar. E como estamos indissociavelmente conectados uns com os outros, eu pergunto: que tipo de sentimentos eu tenho desenvolvido em relação às outras pessoas? Eu tenho buscado restaurar relações afetivas em relação a pessoas próximas, relações que estavam prejudicadas, que estavam turbulentas? Ou eu tenho mantido emoções como mágoa, como rancor, que não nos acrescentam em nada? Eu tenho aproveitado esse momento para desenvolver a amorosidade em relação às pessoas mais distantes? Sim, porque graças a elas que estão trabalhando, cooperando, graças a toda a sociedade, nós temos condições de satisfazer as nossas necessidades dentro de casa. Precisamos desenvolver a gratidão e o amor em relação a essas pessoas.
O quarto cuidado, que compõe o cuidado integral, é o desenvolvimento da inteligência espiritual. Muitas pessoas desenvolvem essa inteligência a partir de uma religião específica. Mas para quem quiser, é possível desenvolver uma espiritualidade sem religião, uma espiritualidade laica. A própria história do planeta, a própria ciência, permite que a gente amplie a nossa visão sobre a existência. No início do planeta, a Terra era um monte de magma incandescente. A vida surgiu da matéria inorgânica e ao longo de bilhões de anos a vida foi se diversificando, dando origem a várias espécies, dentre elas a espécie humana. Nós, humanos, já habitamos as cavernas e as árvores e ao longo de milhares de anos nos desenvolvemos, evoluímos, sempre superando todas as adversidades. Quando olhamos a nossa história, meus amigos, eu considero impossível não desenvolvermos uma visão ampliada da existência. Não considerarmos que existe uma inteligência invisível, chame ela do que quiser, mas que governa todos esses processos que não ocorrem ao acaso. Se nós desenvolvermos essa visão, seja através de uma religião, seja através das ciências ou da filosofia, nós adquirimos serenidade em relação à vida, acreditando nas forças do nosso organismo e também confiando nas forças da natureza, nas forças do universo. Então é isso, meus amigos. Eu espero ter contribuído com a ideia de que podemos passar por essa diversidade de forma mais serena e mais forte ao final desse processo. Um abraço a todos, até o próximo vídeo.